Sim, começa. Alcione, hoje foi pontual, né? Obrigado pela presença. Confirma lá se som está operacional, se vídeo está direito, fazer um sinal a favor. Agradeço desde já. Espera se alguma outra pessoa sai entrar. Então, Alcione, seja bem-vinda. Se aparecer Maria Elisa. Maria Elisa, boa tarde. Maria Elisa, se aparecer que está vivendo na Portugal. Venga saber, seja bem-vindo, ok? Alcione, só está perfeito, ok? Obrigado. Então, dá mais 2 minutinhos ali. O pessoal vai entrar. Enquanto isso, está a ouvir som de fundo, né? Que a senhora está a ouvir. Ok, já não tem que começar. Onde é que você vem falar desse tema muito interessante, muito importante sobre o Espírito Santo, ok? Então, seja bem-vindo. Ainda espero que hoje também tem o privilégio de compreender esse tema que é muito importante, ok? Que se vê na sequência de que os outros dois que já nos estudavam anteriormente, Deus Pai, Deus Filho e agora Deus Espírito Santo. Maria Elisa, Luísa, mãe de Denísia. Muito obrigada. Por isso já olha a foto ali. Se aparecer foto de Deni, então seja bem-vinda. Ok? Fica contente com a presença ali. Que Deus abençoe. Ok? Tata acompanha. Se nós quiser fazer algum comentário, nós pode ser também à medida que a gente explicar se fica alguma dúvida, nós pode escrever comentário, nós pode mandar na chat. Muito obrigado, Luísa, que Deus abençoe, ok? Nós estamos ali semanalmente, que ali é um projeto que nós temos semanalmente, cada sábado, amém? Cada sábado, de 2 horas até mais ou menos 3 horas, nós temos 1 hora para não poder estudar um bocadinho sobre a palavra de Deus, compartilhar coisa boa, como de coisa boa é para compartilhar. Então, que é nosso objetivo, ok? Joaquim Pires, boa tarde, feliz sábado, seja bem-vindo. Tem uma pequena dificuldade ali na vídeo, como a gente conseguiu olhar tudo alguém, quem aqui está na hoje vídeo. Se quer fazer algum comentário, então fica sem perceber quem aqui está. Então, se tudo nós que está, se nós dá um oi logo, então hoje é quem, e assim tu pode ter melhor interação. Então,
nós sabemos para bem iniciar um estudo muito importante, muito interessante, que é sobre personalidade e divindade do Espírito Santo. Então, eu gostava que nós ficava comigo durante os minutos aí para frente, para poder compreender esse tema, ok? Então, acima que já falamos, sim, acima que já falamos, nós sabemos começa, ok? Como sempre, tenta gosta também de ser pontual, né? Tendo em conta que tem que entrar logo 2 horas, então já não tem mais ou menos 5 minutos. A ideia é que do aproveitar, quem aqui que poder acompanhar logo na sequência tudo, tá poder bem também hoje depois. Então, por isso não te convidava nós, quem é que tem possibilidade, sempre é um prática que eu tenho ali na nossa live, antes de não abrir a palavra de Deus, não te fazer uma oração, não te pedir orientação de Espírito Santo, orientação de Deus, para não poder compreender essa palavra. Então, sendo assim, quem é que tem possibilidade de poder fechar seu olho, caso nunca tiver, poder continuar com o espírito de oração, para não pedir orientação de Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu te agradeço bastante para a vida, para a saúde, para esse privilégio também de, nesse momento, estar ali junto com nossos amigos virtual, nesse meio virtual, a fim de bem analisar um bocadinho mais sobre as verdades que eu tenho para nós, que é o Espírito Santo. Obrigado, Senhor, para nos saber que é o Espírito Santo que convence cada um de nós a estar presente, para não poder entender mais sobre esse trabalho, sobre essa obra que Ele tem para fazer na cada um de nós. Por isso, Senhor, bença por cada amigo que é que se assiste nesse momento e que é que também assiste depois, também que poder seja ricamente abençoado. Senhor, dando compreensão da palavra, eu quero te pedir no nome de Jesus. Amém. Ok, então, sendo assim, meus amigos, está muito contente com a nossa presença. Então, eu gostava que nós ficava comigo nesses minutos ali, para não compreender sobre o Espírito Santo, ok? Sendo que já falamos, você termina uma série de 3 estudos, onde é que nos fala sobre a Trindade, onde é que nos compreende, mas Deus, ele é uma unidade composta, isto é, Deus é constituído por 3 pessoas distintas e coeternas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Já não compreendeu um bocadinho sobre a atuação de Trindade ou da divindade, já não compreendeu sobre Deus Pai, um pouco sobre Deus Pai naquele estudo sobre Trindade, e também na última live que nós fazemos, fala sobre Deus Filho, Jesus, onde é que nós olhamos Jesus, também ele teve aquelas 2 naturezas, natureza humana e natureza divina. Jesus foi 100% homem e 100% Deus. E hoje nós também falamos sobre o Espírito Santo. Espírito Santo, a hora que nós estamos falando dele, ele é aquela terceira pessoa da divindade, da Trindade. Ele é o menos compreendido, ele é o menos falado. Mas tu também percebe que na Bíblia há algumas informações que te ajudam a entender, mas de fato, Espírito Santo tem características de uma pessoa e ao mesmo tempo ele tem características que te mostram que ele é um ser divino, ou seja, se eu compreender o Espírito Santo também é Deus, assim como é uma pessoa. Por que é que nós estamos fazendo essa afirmação? Para muitas pessoas têm a ideia de que o Espírito Santo é apenas uma força, é uma força ativa de Deus, ou é uma energia que emana de Deus, que está saindo de Deus. Então, as pessoas têm dificuldade na entender o Espírito Santo como sendo uma pessoa. Então, eu também compreendo na Bíblia alguns textos bíblicos que estão informando, de fato, como que não pode compreender a personalidade do Espírito Santo e também sobre essa divindade. Então, é aquele que é o propósito de nosso estudo de hoje. Mas, primeiramente, então gostava para abrir nosso primeiro verso na Bíblia, que está no livro de São João. Quem aqui que está na Bíblia pode anotar versículos, assim te acompanha no momento depois do vídeo, para poder acompanhar aqueles versos ali. E quem é que está pode também acompanhar agora? São João 14, versículo 16, é o verso-chave que nós estamos a abrir com ele no nosso estudo de hoje. São João 14, 16 fala assim:
Esse é Jesus que está falando com os discípulos. Ele fala assim: e eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro Consolador, para estar com vocês para sempre. Outras versões está falando: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro conselheiro, outro consolador ou outro ajudador, a fim de que esteja para sempre com vocês. Então, o livro está percebendo. Zezinha Montrone, seja bem-vinda, feliz sábado. Está compreendendo nesse pequeno texto ali, muito influenhosa, a atuação da Trindade, em que Jesus fala: Jesus está falando, eu rogarei ao Pai, Deus Pai, e Ele vos mandará ou vos dará outro Consolador. Então, não está percebendo ali que as três pessoas que já foram distintas e coeternas. Mas Jesus está falando ali, naquele momento, está falando a ele junto com o discípulo, ele está pedindo a Deus que é para mandar aos discípulos o outro Consolador que é para estar junto com eles. Então, aquele é uma referência, a primeira referência que tu está percebendo, o Espírito Santo está junto com Deus Pai, está no nível de Deus Pai e Deus Filho. Uma das coisas também que é interessante não compreender, a hora que tu está falando de Trindade, é que as três pessoas ali, que é distinto de companheiro e ao mesmo tempo é coeterna, é que cada um deles tem essas funções específicas dentro da Trindade, dentro do plano de salvação. Mas isso não quer dizer, uma hora que um está a fazer algo e que o outro está a fazer, que quer dizer, um está a ser mais superior do que aquele outro por que está a fazer ou por está a fazer. Então, que ele tem que compreender, mas existe unidade funcional na seio da divindade, em que cada um deles tem esse papel que está desempenhando para que haja uma unidade ou para que o homem seja levado a conhecimento, a ter conhecimento de salvação, e não só conhecimento, mas também a própria salvação. Assim como marido e mulher, duas pessoas diferentes, cada um tem suas funções dentro de um caso ou dentro de seus convívio familiar. Cada um está a fazer sua parte, mas está a perceber que essas funções que é diferenciado está acabando para complementar. Então é isso também que está acontecendo na divindade, em que Deus Pai tem determinadas funções, Deus Filho tem determinadas funções e Deus Espírito Santo tem determinadas funções. E ali nesse contexto ali, que você está olhando, Aisha, feliz sábado, prima. Nesse contexto, você está a perceber qual é que é a função do Espírito Santo, é que Jesus tinha que baba para seu para que Espírito Santo viesse, ok? Então, ele tinha uma função para bem desempenhar ali nessa terra, depois que Jesus vai para seu. Mas isso não quer dizer que ele é mais ou ele é menos do que Deus Pai e Deus Filho. Compa, feliz sábado, seja bem-vindo. Tu também compreender nas Escrituras qual é que é o nome que foi dado, de acordo com esse verso ali que já não ler, não está percebendo, o Espírito Santo tem um nome. Esse nome ali ele é chamado de ajudador, mas também é chamado de conselheiro ou consolador. Esses três nomes ali variam de versão para versão de Bíblia, não tem contra. Então, consolador, conselheiro, ajudador, esse é o nome que Jesus utiliza para chamar Espírito Santo, ok? Então, esse nome ali, automaticamente, tu perceber, mas esta funciona como representante de Cristo, em que Jesus trabalha para seu, depois de ser ressurreição, Jesus trabalha para seu, agora era necessário que venha um outro consolador que está no mesmo nível que Deus Pai e Deus Filho. Ou seja, se não bem reparar, essa palavra outro ali, a hora que tu vai na grego, ele é paracletos, que é essa palavra ali na grego. E esse paracletos ali significa alguém que foi chamado para estar ao lado de. Ou seja, Espírito Santo é uma pessoa que foi convocado para bem ajudar alguém. Nesse caso, nós, seres humanos, então está a ser ajudado pelo Espírito Santo. É como se fosse um mediador, um intercessor, um ajudador, um conselheiro ou até mesmo um advogado. Então, que ele pode como que Jesus está referência ao Espírito Santo. Então, durante o ministério de Jesus ali na terra, Espírito Santo foi também
conselheiro de Jesus, foi ajudador de Jesus, ele foi também conselheiro, ajudador e consolador dos discípulos, ok? Portanto, esse nome que ele recebeu é nome perfeito. Ou seja, Espírito Santo foi enviado para Deus a pedido de Jesus, ok? No nome de Jesus, e assim ele continuava aquela obra que Jesus vai para o céu, agora o Espírito Santo está continuando aquela obra de Cristo ali na terra. Então, por intermédio do Espírito Santo, é cima que Jesus estivesse presente junto com os discípulos. Assim também hoje, Jesus está conosco através do ministério do Espírito Santo. Para amor de Jesus, na 14, versículo 18, de ler versículo 16, e no versículo 18 fala, não os deixarei órfãos, voltarei para vós. Então, o que é que não está percebendo? É que através do ministério do Espírito Santo, Jesus também estava junto com os discípulos, ele também está junto conosco, assim como nós está percebendo se a atuação que você está fazendo ali na nossa vida, nesse mundo ali. Portanto, o que é que nós está percebendo é que Jesus, quando estava ali nesse mundo, humanamente falando, ele tinha algumas limitações de que estava em todos os lugares ao mesmo tempo. Se Jesus estava na Jerusalém, era só na Jerusalém. Se estava na Judeia, é só na Judeia. Mas o Espírito Santo, por meio do Espírito, agora, todas as pessoas têm acesso a Jesus através do Espírito Santo. Amor, independentemente de onde que tu está, de lugar que nós não está, então, Espírito Santo atua na vida de qualquer pessoa. Então, essa é a função do Espírito Santo que ele tinha que vir depois que Jesus apareceu, que é para poder estar omnipresente, ou seja, para que essa presença pudesse estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Portanto, essa é a primeira coisa que nos está a abrir para não poder perceber. Mas o Espírito Santo, ele é uma pessoa do mesmo gênero que Jesus, amor de hora que ele está dando então pedir pai para outro consolador, esse outro tinha que ser da mesma natureza. É que podia ser um ser inferior ao Deus Pai ou ao Deus Filho. Então ele tinha que ser um outro da mesma natureza. As pessoas consideram Espírito Santo como sendo uma força ativa. As pessoas consideram Espírito Santo como se fosse uma energia, como se fosse um vento. Mas eu também percebi agora, nos próximos versículos, algumas evidências de textos bíblicos que estão mostrando que o Espírito Santo tem características de uma pessoa. Ok? E não simplesmente uma força, devido às atividades que ele realiza. Então, não percebe. Que versículos que nós também ler? No mesmo capítulo 14 de São João, nós também ler versículo 26. Então, no versículo 26 fala assim, mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo que eu disse. Ali, primeira referência que nós estamos hoje sobre o Espírito Santo, o conselheiro, é que ele também ensinava os discípulos e ele também fazia eles lembrar de tudo aquilo que Jesus tinha falado para eles. Então, ali você percebe uma característica que está mostrando, mas essa é uma característica que implica que o Espírito Santo é uma pessoa para morrer. Se é capaz de ensinar, se é capaz de fazer nos lembra de coisas que Cristo falou, ok? Só pode ser uma pessoa, só pode ser um ser pessoal. Ainda, no versículo 26, você está percebendo, mas ele está testemunhando. Ele está dando testemunho daquilo que Jesus fazia, daquilo que Jesus falava. Então, claro que se é uma força, se é um vento, é que tem essa capacidade ali para ensinar, para fazer nos lembrar um vento, uma força, uma energia, que está pode ensinar. Então, o livro está percebendo uma característica que só pode existir num ser pessoal. Outra característica que ele está compreendendo no Espírito Santo, que está mostrando que ele é uma pessoa e não simplesmente uma força, é quando eu ler o versículo 8, São João, capítulo 16, versículo 8, que está falando assim: quando ele vier, o Espírito Santo, é Jesus que está falando, a hora que Jesus, o Espírito Santo, vem, convencerá
o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Repara que trabalho de convencimento pressupõe a ideia de insistência, de apresentar argumentos, de apresentar provas, o que não faz sentido falando de uma força. Então, o trabalho de convencimento do pecado, da justiça e do juízo pressupõe a existência de um ser pessoal para fazer isso. Também, para além disso, no versículo 13, São João 16:13, fala assim: mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Uau! Ali não está percebendo mais características que está mostrando que o Espírito Santo é um ser pessoal. Primeiramente, é que esse Espírito é um Espírito de verdade e ele está guia discípulos e a nós também em toda a verdade. E também ele fala de ele mesmo. O Espírito Santo, a função do Espírito Santo é também fala de ele mesmo. É por isso que talvez na Bíblia tenha poucas referências. O Espírito Santo está falando de ele mesmo. Mas o Espírito Santo se trabalha levando a Jesus. É que está falando de ele mesmo, mas ele está falando daquilo, apenas aquela coisa que ele ouviu de Jesus, ensinamentos que Jesus já tinha falado, é aquilo que o Espírito Santo vem fazer para lembrá-lo. E ele também anuncia. Repara, o Espírito Santo tem capacidade de anunciar aquilo que vai acontecer. Anuncia futuro. Então, quem é que conhece o futuro? Só Deus. Então, isso significa que o Espírito Santo, para além de ser uma pessoa, ele está percebendo essa característica divina, que é a capacidade de antever futuro, lembrando, alertando de coisas que vai acontecer no futuro. Então, só uma pessoa é que pode ensinar, que pode testemunhar, que pode convencer, que pode ouvir, que pode falar. Então, que é características de um ser pessoal, ok? Características essenciais que estão mostrando que é um ser pessoal e não simplesmente uma força. Mas uma coisa que não me está a entender é que coisa é que está a fazer com que não ser uma pessoa? Ou coisa é que te diferencia uma pessoa de outros seres? Não animados ou até de animais? Suzy, feliz sábado. Belmira, feliz sábado. Fátima Miranda Dias, feliz sábado. Eu seja bem-vindo. Lucialina, feliz sábado. Ok? Tem três características que distinguem uma pessoa de outros seres. Primeiro, vontade. Ser humano, uma pessoa tem que ter vontade. Segundo, tem que ter inteligência ou razão. E terceiro, tem que ter emoção. Ok? Então, tem que ter vontade, razão e emoção. Tu também percebesse que há três características ali, que características pessoais de um ser pessoal se manifesta na vida no Espírito Santo. Primeiramente sobre vontade, 1 de Coríntios capítulo 12, versículo 11. 1 de Coríntios, capítulo 12, versículo 1. Nós percebemos se o Espírito Santo tem manifestar, ou ele tem manifesta vontade. 1 de Coríntios 12, 11, melhor dizendo. 12, 11. Esse contexto ali, está falando quanto que o Espírito Santo está atribuindo dons à igreja, ao corpo de Cristo. Na igreja tem vários dons, cada pessoa tem seu dom. Agora, a hora que ele fala tudo que é dons, de versículos 1 até 10, no versículo 11, o apóstolo Paulo está falando assim: todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um como quer. Ou seja, Espírito Santo, ele dá dons para membros da igreja, mas conforme ele quiser. Se ele chama fulano de tal, tem dom de evangelizar, ele dá aquele dom. Se ele chama ele de ver aquele outro dom de profetizar, ele dá dom de profetizar. Se ele chama aquele outro merece dom de cura, ele dá dom de cura. O que é que pressupõe aí? Que Espírito Santo tem vontade. Ele tá fazer com que sua vontade seja prevalecente. Então, uma força que tem vontade, pelo menos a cada quem, cima que ele quer. Ele distribui os dons individualmente a cada um como quer. Então, só um ser pessoal é que pode fazer uma distribuição com sua vontade, ok? Então, logo estou mostrando
Espírito Santo, ele está manifesta essa característica ali de um ser pessoal que é vontade. Segunda característica que é razão, ou inteligência, conhecimento. Tu abrir livro de Atos 15, versículo 28, para não olhar se o Espírito Santo tem inteligência, se ele tem razão, se ele pensa. 15, 28, fala assim. Esse contexto ali é um contexto onde é que alguns apóstolos e presbíteros decidiram escolher alguns discípulos para serem enviados para vários locais junto com Paulo e Barnabé para pregar mensagem. No versículo 28, ok? Então ele está falando assim: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. O que é que não está percebendo ali? É que o Espírito Santo, ele tem capacidade racional de achar se determinada coisa está funcionando ou não. Nesse contexto ali, não está percebendo que o Espírito Santo teve uma capacidade de decidir junto com os discípulos, enviava determinados apóstolos para determinados lugares. Então, que ele está percebendo, o Espírito Santo também tem inteligência, ele tem capacidade racional de agir em função para cumprimento de uma determinada função que ele quiser. Ainda no Romanos 8:27, ele fala assim: aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Então, ali não está percebendo que o Espírito Santo conheceu o quê? Ele conhece a intenção do Espírito de Deus. Espírito de Deus, aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Então, o que é que nós estamos percebendo? Nós estamos percebendo de um ser pessoal, que tem características de um ser pessoal. Vontade, inteligência. Mas também, Espírito Santo está sentindo. Ok? Um ser humano está sentindo, um ser pessoal está sentindo. Tu abre Romanos 15, 20, para tu olhar se o Espírito Santo está sentindo alguma coisa. Romanos 15, 20, aliás, 15, 30, está falando o seguinte: recomendo, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que se unam a mim em minha luta, orando a Deus em meu favor. Amor do Espírito. Então, é um ser que tem capacidade de amar. Ok? Só ser humano é que pode amar, que tem aquela capacidade ali. Ali nesse versículo ali, então, ali o apóstolo Paulo está falando, ele está recomendando Romanos, ele está recomendando para o Senhor Jesus Cristo, para amor do Espírito. Então, quer dizer, ele tem sentimento, ele tem emoção. Ok? Ainda em Efésios 4:30, não está percebendo o quê? No livro de Efésios, capítulo 4, versículo 30, não está percebendo o seguinte: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual foram selados para o dia da redenção. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Do que deve entristecer o Espírito Santo, significa que o Espírito Santo também está ficar triste. Então, significa que ele tem sentimento, ele tem emoção, ele está sentindo. Então, que ele é características que está mostrando no Espírito Santo que pode ser apenas uma força. As pessoas estão pegando aquela ideia de que o Espírito Santo manifesta nos discípulos através de fogo, riba de suas cabeças, quando que na Pentecostes, ou então que o Espírito Santo veio um vento forte e aí todos foram cheios do Espírito Santo. Então, muitas pessoas estão pegando a atuação do Espírito Santo para concluir que o Espírito Santo é uma força, mas não. O Espírito Santo, ele pode fazer atuações de diversas maneiras, assim como Deus está fazendo atuações de diversas maneiras. Mas isso não quer dizer que ele é desprovido de personalidade. Não, ele tem essa personalidade divina a ponto de ele tem tudo que é característica ali. Então ele é simplesmente uma força, é simplesmente um vento, é simplesmente uma energia. Amor, tudo que as características ali que eu estou só um ser pessoal é capaz de manifestar. Então, Espírito Santo, ele é fundamental. Amor, de muitas pessoas hoje, por não compreender
o trabalho do Espírito Santo, você acaba para perder o Espírito Santo. Por isso que o Espírito Santo fica triste. Ele fica triste quando que nós nunca reconhecer qual é que é esse papel, qual é que é essa importância, qual é que é algo que ele está fazendo na nossa vida. Então, sendo assim, não está rejeitar, automaticamente não está cair num erro, num perigo, que é até de cometer pecado contra o Espírito Santo, que é quando que nós não está receber impressão de Espírito Santo, mas não está ficar lá na erro, nunca está muda, nunca está conseguiu olhar, mas está na erro, então que é um pecado imperdoável. Por isso que nós também passamos para a segunda parte de nosso estudo. Já hoje as características que estão mostrando, mas o Espírito Santo é um ser pessoal, onde é que ele manifesta tudo que as características de vontade, inteligência ou razão, emoção, sentimento. Ele está falando, ele está ensinando, ele está entristecer, ele está guia, ele está fazendo tudo que as características ali. Então já não percebe, mas ele é um ser pessoal. A Bíblia está falando que é um ser pessoal. Agora, será que ele é divino também? Será que é um ser divino? Ok? Aquele versículo que não abre com ele, que é João 14:16, fala que Jesus está mandado, está pedindo ao Pai para um outro consolador. Então, eu falo que aquele outro tinha que ser do mesmo tipo, da mesma natureza. Jesus que podia pedir para o Pai para mandar um ser que é totalmente inferior ou que partilhava daquela natureza divina. Como de caso contrário, que seria um presente ideal. Então, é por isso que o Espírito Santo tem aquela mesma semelhança. O Espírito Santo também ensinava coisas que também acontecer. Portanto, só um ser divino que está com o futuro, que sabe o que vai acontecer, que está podendo anunciar o que vai acontecer. Então, divindade do Espírito Santo, ele está percebendo em vários momentos em que tanto Deus Pai como Deus Filho atua, ele está percebendo o Espírito Santo. Um dos momentos que não está percebendo Espírito Santo da partilha de função junto com Deus Pai e Deus Filho é no batismo. No batismo, fórmula batismal que está na Mateus capítulo 28, não está perceber, mas o Espírito Santo está ali junto com Deus Pai e Deus Filho. Mateus 28, versículo 19, fala assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. O que é que não está percebendo ali? É que o Espírito Santo é colocado no mesmo nível que Deus Pai e Deus Filho. Então, sendo assim, é que pode ser um ser inferior ou sem a natureza divina. Como do que pode dizer no nome de Deus Pai, Deus Filho, em que o poder do Espírito Santo é um ser que é divino, que está a fazer lógica, que está a fazer sentido. Então, toda a atuação que o Espírito Santo está a fazer através do batismo, aliás, no batismo do percebimento ele está a atuar, mas também quando que a Bíblia foi escrita, Espírito Santo fazer uma atuação lá, que é inspiração. Isso está na 2 de Pedro 1:21. Se eu ler aquele versículo ali, não está percebendo, mas Espírito Santo fazer uma atuação muito importante na inspiração. 2 de Pedro 1:20-21 está assim: antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus impelidos pelo Espírito Santo. Estou a perceber, o Espírito Santo está a fazer atuação na inspiração da Bíblia. Se o Espírito Santo é que é divino, como é que ele podia ter essa atuação a ponto de inspirar pessoas para escrever a palavra de Deus? Então, ali é mais um indício que não está a perceber, mas o Espírito Santo tem um caráter divino, ok? Também Espírito Santo, quando Jesus esteve ali na terra, Jesus fazia um trabalho totalmente ligado ao Espírito Santo. Quando Jesus batizou, Espírito Santo desceu sobre Jesus, foi ungir Jesus, através da manifestação de uma pomba. Espírito Santo estava a manifestar através de uma pomba. Então o Espírito Santo manifestou no batismo de Jesus. Depois, quando Jesus foi levado para o deserto, Jesus foi levado em espírito, foi conduzido em espírito ao deserto, e ele vence Satanás no espírito, no poder do Espírito. Ele continua seu ministério
todos os milagres que Jesus fazia é porque ele tinha poder do Espírito Santo sobre ele. E a própria conceição de Jesus, ele está falando que Maria fica grávida por intermédio do mistério do Espírito Santo. A obra que foi gerada na Maria foi obra do Espírito Santo. Então, o que é que você percebe? Que o Espírito Santo desempenha vários papéis, funções, que está mostrando que só um ser divino podia fazer isso. Caso contrário, Jesus que podia compartilhar essa natureza ali com o Espírito Santo. Então, você percebe que o Espírito Santo, ele é tanto um ser pessoal, não simplesmente uma força, mas sim também é um ser divino. Vou ler mais um texto, Mateus capítulo 12, versículos 31 e 32. Nota perceber o seguinte, Mateus capítulo 12, versículos 31 e 32, nota aqui o seguinte: por esse motivo, eu digo a vocês, esse é Jesus que está falando ali naquele contexto ali para ser discípulos. É para todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era, nem na que há de vir. O que é que não está percebendo ali? Não está percebendo que o Espírito Santo está colocado no mesmo nível que Deus, em que o pecado contra o Espírito Santo é um pecado imperdoável. Então, se nós não podemos pecar contra o Espírito Santo a ponto de nosso pecado ser imperdoável, isso significa que o Espírito Santo só pode ser Deus. Para nós para quem é que não está pecando contra Deus. Então, ali não está perceber que muitas pessoas acabam por cometer pecado contra o Espírito Santo e esse pecado é imperdoável. Que tu poderia bem falar mais num outro vídeo sobre só pecado contra o Espírito Santo, mas de forma bem rápida. O que é pecado contra o Espírito Santo? É a contínua rejeição de voz do Espírito Santo no nosso ouvido, que ele está falando para fazer determinadas coisas ou para nunca fazer determinadas coisas, mas que nós não está rejeitando. Hoje ele está falando que eu vou fazer aquele, não está fazer, ou fazer aquele, nunca está fazer, e que a contínua rejeição está fazendo com que não afaste de Deus. Então aquele que é pecado contra o Espírito Santo, ele é imperdoável para nós. Ele é imperdoável na medida em que nós nunca reconhecemos nossa peca. Por isso que é imperdoável. Para nós nunca reconhecer a necessidade de pedir perdão. Então, a mim, se que reconhecemos que está doente, então vai ao hospital, então tomar algum remédio? Com certeza que não. Então, pecado contra o Espírito Santo se resume a isso. É quando que nós não fica com a nossa consciência cauterizada, no sentido de nunca reconhecer chamado que ele está fazendo, advertências que ele está fazendo, e está continuando na erro, na fazer coisas erradas, e assim, então, nunca reconhecemos não está no pecado. É por isso que esse trabalho é convencendo do pecado. Vamos, se não dá lugar ao Espírito Santo, ele está convencendo, ele está mostrando. Não sei se nós perceber, às vezes está fazendo uma coisa errada e nunca está reconhecendo errado, mas também alguém na nossa chica está falando, hoje está fazendo ampliar, ele está ampliando aquele contexto, não está percebendo aquela coisa é grave. Aí esse é o trabalho do Espírito Santo. Mas se nós nunca permitir que ele está na nós, então nunca dá lugar, com certeza que nunca está reconhecer necessidade de pedir perdão. Então, a hora que não está hoje, a Bíblia está compara Espírito Santo sem atuação na questão de perdoar pecado, ou seja, que a hora que tu peca contra o Espírito Santo, mas nosso pecado pode ser perdoado, significa que está põe o Espírito Santo no nível da divindade, no nível em que Deus Pai e Deus Filho também está compartilhando. Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, no sentido de que se todo trabalho é levando a Cristo. O trabalho do Espírito Santo é levando a Jesus, é convencendo do pecado, da justiça e do juízo para não poder ir para Jesus. Para modo de São João 14, ele é o Espírito da verdade. E quem é que é a verdade? Verdade é Jesus. O Espírito Santo, ele está conduzindo em toda a verdade. Então, se nós não estamos para Jesus,
aliás, se o Espírito Santo conduzindo em toda a verdade, para poder te levar a Jesus. Esse que é o trabalho do Espírito Santo. Mas isso não significa que você trabalha inferior. Não, pelo contrário. Se o Espírito Santo que torna nós vida do que te conseguir entender a mensagem que Jesus tem para nós. Então, por isso, isso é muito importante para tu entender. Mas o Espírito Santo é Deus que está falando com nós. A hora que você lê a Bíblia, é o Espírito Santo que inspira que os escritores para escrever a Bíblia. E cabe a nós dar ouvido, de entender aquilo que está na Bíblia. Para modo é o Espírito Santo que está ali está falando com nós. Muitos de nós, às vezes, estão falando assim, não tinha vontade para Deus falar comigo. Mas a hora que não vem na Bíblia, que não está lendo a Bíblia, o Espírito Santo está ali está falando com nós. O Espírito Santo está ali está falando com nós nesse momento. Cada palavra que você está ouvindo, que está levando a pensar, a refletir sobre nossa condição, sobre nossa vida em relação àquilo que Jesus fez para nós, é trabalho do Espírito Santo. Ok? Então, essa era a segunda parte para perceber que o Espírito Santo ele é divino, é Deus também. Felisberto Gonçalves, feliz sábado, boa tarde, obrigado. Carlos Ramos, feliz sábado. Helena Pires, feliz sábado. Inácia, feliz sábado. E Magna Montrone, feliz sábado. Nós também terminamos, está prestes a terminar. De novo, a primeira parte sobre personalidade do Espírito Santo. Tu perceber características que está mostrando o Espírito Santo, é que é simplesmente uma força, é que é simplesmente uma energia impessoal, mas ele é um ser pessoal. Segunda parte, ali você está percebendo, o Espírito Santo fazer uma atuação, tem uma atuação divina, tem manifestação divina, a ponto de está junto com Deus Pai, junto com Deus Filho, em várias circunstâncias, e não está percebendo esse trabalho que ele está fazendo. Agora, o que é que nós devemos fazer? O que é que o Espírito Santo está fazendo para nós não aceitar Jesus? Para o trabalho do Espírito Santo é levar-nos a Jesus. Eu estou abrindo São João 16, 8. É assim, quando ele vier, esse Espírito Santo, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Esse trabalho que o Espírito Santo está fazendo, convencendo do pecado, é mostrando onde está na erro, é mostrando onde está fazendo algo que é de acordo com a vontade de Deus. Então, ali, o Espírito Santo está levando até Cristo, ele está testemunhando de Cristo, de o que Jesus fez para nós, quem é que pode salvar, não é só Jesus. O Espírito Santo está levando a Jesus, mas só é Jesus que não tem encontra salvação. Então, esse é o trabalho do Espírito Santo, ele é o Espírito da verdade, cima que já nós. E é necessário que não tenha um nascimento do Espírito Santo. Muitas pessoas percebem, mas é necessário que tenha um nascimento do Espírito Santo. Como o próprio Jesus que falou, se nunca nascer do Espírito, nunca te conseguir herdar a salvação. Isso está relatado no livro de São João, capítulo 3, versículos 5 a 8, onde é que Jesus, certo dia, teve um encontro com Nicodemos, que era um líder espiritual, um líder religioso, mas que naquele contexto era necessário que ele tinha um encontro real com o Espírito Santo, com o próprio Deus. Ali Jesus está falando assim, no versículo 5, respondeu Jesus, digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Caros amigos, é necessário que nós não nascemos do Espírito. É necessário que nos esteja imbuído do Espírito Santo para poder compreender qual é a vontade de Deus. O que é que significa nascer do Espírito Santo? Nascer do Espírito Santo significa aceitar Espírito Santo como sendo Deus na nossa vida. Ou seja, se nós nunca passamos pelo batismo, ok, que depois podemos trabalhar num outro tema mais para frente, mas é necessário, primeiro nascer de carne, ou seja, está nascendo nossa mãe com nosso pai, mas é necessário que não passe pelo batismo do Espírito, é necessário que não passe pelo nascimento do Espírito, que agora que está passando a ser uma nova criatura através do Espírito Santo. Então o Espírito Santo está conduzindo agora a nossa vida para não poder fazer vontade de Deus. Então a atuação do Espírito Santo é que só no início de nossa vida.
A atuação do Espírito Santo é ao longo de nossa vida. E todos os dias é necessário que nos estejamos sob a atuação do Espírito Santo. Fátima Gonçalves, feliz sábado. Fausto Alves, Romira, feliz sábado. E seja bem-vindo. Nós está prestes a terminar, mas não acredita que nós está conseguindo perceber essa reta final. João Gonçalves, feliz sábado, boa tarde. O que é que nós está percebendo ali? É que o Espírito Santo é fundamental na nossa vida. Nós só não podemos entender as coisas espirituais se não tiver Espírito de Deus na nós. Se nunca tem Espírito de Deus na nós, nunca te consegui entender. Então, Espírito Santo, ele é fundamental. Nós estamos caminhando na reta final. Nós também abre mais um versículo para nós olhar como é que não pode receber Espírito Santo. Se calhar essa pergunta que alguns de nós podem estar fazer. De novo, está falando sobre Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa e é divino. E como é que mim pode receber? Lucas capítulo 11, versículo 9 a 13. Como é que não pode receber Espírito Santo? Esse verso é muito importante, nós presta atenção. Esse é Jesus que está falando. É assim: qual pai do meio de vocês que se o filho pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Queridos, você está percebendo o seguinte: se você quer receber o Espírito Santo, é necessário pedir a Deus o Espírito Santo. Essa é a primeira condição que nós temos que ter se não quer receber o Espírito Santo. Se na nossa vida você está percebendo que não tem nem influência do Espírito Santo, é necessário que não pedir. Vamos de Jesus falando, mas se não pedir o Espírito Santo, ele está dando. Então, aquela primeira condição que cada um de nós deve fazer é pedir a Deus para dar o Espírito Santo. Vamos de falar, se nós que pais humanos, se nós filhos pedimos algo, nunca te dá coisas erradas, nunca te dá coisa mareada. Quanto mais Deus que se não pedir o Espírito Santo, com certeza ele está dando. E quando Jesus estava passeio, ele prometeu aos discípulos, mas recebeu o Espírito Santo. No livro de Atos, capítulo 1, Jesus fala aos discípulos, mas recebeu o Espírito Santo. Atos 1, versículo 4, fala assim: certa ocasião, enquanto comia com eles, Jesus deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. E no versículo 8 a frase: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Jesus prometeu aos discípulos o Espírito Santo. E quando Jesus vai passeio, ali na Pentecostes, 50 dias depois, os discípulos receberam o Espírito Santo. E o Espírito Santo passa a atuar na vida de que os discípulos, para morar passa a testemunha. Nós também somos a testemunha de Cristo, quando o Espírito Santo está na nós. É necessário que essa atuação está na nós para poder testemunha dele. Agora, no versículo 1, não está percebendo, esta recebe o Espírito Santo. No capítulo 2, versículo 4, ali então eles reuniram, discípulos todos estavam reunidos, e no versículo 4 ele fala assim: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Discípulos recebem o Espírito Santo na Pentecostes, eles ficam cheios do Espírito Santo, mas eles querem receber só aquele um vez, que ali que é importante não entender. Espírito Santo que está sendo derramado uma única vez para falar, a mim já recebi, já está hoje. Espírito Santo, ele é algo que deve ser na nossa vida continuamente. Vamos dizer, assim como que os discípulos receberam na Pentecostes, na Atos capítulo 2, versículo 4, horas que não vem, na Atos capítulo 4, mais para frente, versículo 31, não te percebe, mas receber de novo o Espírito Santo. Atos 4, 31, fala assim: depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Não percebe, queridos? Eles receberam na Pentecostes, 50 dias depois, eles receberam o Espírito Santo, assim como Jesus prometeu a eles, mas receberam. Mas depois daquele momento lá, eles voltam a receber o Espírito Santo. O que é que isso está demonstrando? É que o Espírito Santo, para não ser cheio do Espírito Santo, é capaz de falar assim: ok, hoje está cheio do Espírito Santo. Ou uma pessoa se manifesta o Espírito Santo naquele momento, é só naquele momento. O Espírito
Espírito Santo é algo que deve ser contínuo na vida de um cristão, na vida de alguém que só aceita Jesus. Portanto, o que é que não está a perceber? É que o Espírito Santo tem um papel fundamental na nossa vida. Fica cheio do Espírito Santo e significa que tu está compreender a atuação de Deus na nossa vida e não está a fazer vontade de Deus na nossa vida. Espírito Santo, ele está levando a verdade. E quem é que é verdade? Verdade é Jesus. Para ele é o Espírito da verdade. Ele está guiando em toda a verdade. A Bíblia toda vai ser considerada. Nunca pode afirmar que nós estamos cheios do Espírito Santo, mas para não fazer coisas ao contrário à vontade de Deus. Queridos, nós de ser batizado com o Espírito Santo, esse batismo que é de Espírito Santo, ele deve ser diário, ok? Significa que tem que estar sob influência do Espírito Santo cada dia para não poder entender a mensagem de Deus. Queridos, essa mensagem é muito importante, mas o que increfava nós é uma mensagem que é sobre pecado contra o Espírito Santo. Muitos de nós acabam por blasfemar contra o Espírito Santo e esse pecado quer ser perdoado. Para onde que esse pecado quer ser perdoado? Para onde do quer reconhecer a atuação do Espírito Santo e assim, para onde as músicas já param, ok? Bom, um sonzinho ali, não está continuando, né? Ok? Sabe quem está falando? Ok, sempre aqui em Santa Franhos, o Espírito Santo tem que estar ciente para não pecar contra o Espírito Santo. O que é que peca contra o Espírito Santo? É rejeição contínua de aquele chamado que ele está fazendo até ao ponto que nunca está reconhecer, mas está na erro, mas está na pecado. Malika Centeio, seja bem-vinda. Dalila, seja bem-vinda. Feliz sábado. Gerson, colega, feliz sábado. Romira, feliz sábado. Kenisa, feliz sábado. Não se termina. Faltando menos que 10 minutos. O que é que increpa não perceber é o seguinte: nós, todo momento, tem uma voz na nossa, tem uma consciência que está falando coisas certas e coisas erradas. Quando que nós está ouvir uma voz que está levando a fazer coisas certas, é o Espírito Santo que está falando a nós. É a atuação do Espírito Santo que está falando a nós, através de nossa consciência. Mas também ele está falando com nós através da palavra de Deus. Quando que não vem para a palavra de Deus, não está compreender, não está ler, não está perceber qual é que é a vontade de Deus. Mas não tem uma outra voz, que é a voz do pecado, a voz do maligno, a voz do mal. Então, automaticamente, todo momento de nossa vida, tem que decidir qual voz é que não tem que seguir, qual impressão que não está a seguir. Queridos, então, quero falar o seguinte: se não peca contra o Espírito Santo, significa que está a ouvir ser chamada de atenção. É sim uma hora que alguém está pegando para a primeira vez a enxada na semana. Por exemplo, a mim estava para montar ou abrir cova, gosto ali, sim, pega enxada, começa a fazer esse trabalho de campo, automaticamente está a criar bolsos na palma de mão. Mas, se continua a fazer aquele trabalho ali, continuamente, ela está passando a criar calo, ok? E está passando a sentir dor naquela hora que pega a enxada na mão. O que é que incrível com isso? É assim também que está acontecendo com o Espírito Santo. O Espírito Santo também está falando no nosso ouvido hoje. Hoje, aquela coisa lá é errado. Mas nós quisermos estar falando, não, é que é errado não. Deixa-me fazê-lo. Amanhã ele também está falando, é errado, tem que mudar aquela coisa lá. E nós estamos falando, não, é que é errado. E assim, continuando, tu continua a rejeitar até ao ponto que tu quer nem ouvir a voz de Deus, que a voz do Espírito Santo está falando aquela coisa errada. E assim não te fica, não quer reconhecer aquela coisa errada, e então não quer conseguir pedir perdão para que Deus perdoe. É ali que tu peca contra o Espírito Santo. Mas não quero falar o seguinte: se na boa consciência, se na boa vida, analisando a vida que você está vivendo, você está percebendo, mas Deus está te chamando para mudar de conduta, para mudar de estilo de vida, para deixar coisas erradas, e para onde ainda a voz do Espírito Santo está na boa. E agora cabe a boa de ouvir para peca contra o Espírito Santo. Então, é isso que era a mensagem de hoje. Eugênio Veiga, feliz sábado, que Deus abençoe. Essa que era a mensagem de hoje. Mostra que Deus, Ele vai fazer tudo para nós. Deus,
Ele ama-nos tanto que ele dá seu Filho Jesus para morrer na cruz para dar-nos salvação. E o Espírito Santo, qual é que trabalha que está fazer? Ele leva-nos a Jesus para nos conhecer, para nos entender qual é que é a sua vontade. Então, nós percebemos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo atua para levar o homem ao conhecimento da salvação, para conhecer qual é que é a vontade de Deus que está na Bíblia Sagrada. Então, para não terminar, eu queria deixar conosco o apelo no verso que já não ler, que é Lucas, capítulo 11, versículo 13. Nós só vamos terminar Lucas 11, 13, para não perceber o que é que nós devemos fazer. Nosso apelo foi assim: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Esse é o apelo que se deixa para cada um de nós que acompanha o estudo de hoje ou que também acompanha. Para nós pedir Deus Espírito Santo. Esse é Jesus que foi para nos pedir. E Jesus foi quem é que pedir, tá? Recebe. Espírito Santo é algo fundamental na nossa vida. Esse trabalho é fundamental para nós poder compreender qual é que é a vontade de Deus na nossa vida. Então, cabe cada um de nós pedir. Então, meu desejo é que cada um de nós, no nosso coração, sentir necessidade de ter o Espírito Santo que é para conduzir-nos na vontade de Deus. Então, agradecer a todos nós que acompanham esse live e que com certeza saber que de nós aprender alguma coisa. Caso fique alguma dúvida, nós podemos escrever na chat, nós podemos mandar no comentário e assim, no Tabata tem semanalmente oportunidade de interagir partilhando a palavra de Deus. Próximo sábado também tem um outro tema especial. Então, eu gostava que nos acompanhar, nos partilha com meus amigos e assim de junto nós aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus. Que Deus possa abençoar nós recebemos um abraço, ok? E que próximo sábado nós podemos estar de junto para nós podermos aprender mais um tema. Esse que eu desejo e a oração para nós também, que Deus possa abençoar tudo nós, ok? Então, um feliz sábado, que Deus abençoe nós tudo. Tchau!